Olá pessoal, tudo bem com vocês? 2024 e agora sim estou aqui fazendo um vídeo trazendo um pouco de conteúdo relacionado à história do ateísmo. No vídeo de hoje, de maneira particular, eu gostaria de brevemente divulgar aqui com vocês um pouco da leitura que eu acabei de terminar deste livro aqui, que eu comecei a ler o ano passado. Eu comecei a ler, daí eu tive que parar. E agora, nesse começo de ano, retomei o livro e finalizei a leitura. Chama-se Eva e a Nova Jerusalém, Socialismo e Feminismo no século XIX. No caso aqui, especificamente, trata-se da Inglaterra e é um livro que foi escrito pela historiadora Barbara Taylor. Tá? O livro ele é um livro de 1983, e aqui tem uma edição de 2016, se não estou enganado aqui, de acordo com as informações que eu tenho aqui do próprio livro. Mas antes de falar sobre isso, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e atualmente eu faço pesquisas na área de História do Ateísmo, assim como eu leciono a disciplina optativa no curso de História aqui da universidade, chamada História do Ateísmo. Muito bem, vamos ao vídeo de hoje. O ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu estava fazendo as minhas pesquisas e aí eu me deparei com um nome de uma ativista do século XIX que era ateia. O nome dela era Emma Martin. E aí eu comecei a procurar mais informações sobre a Emma Martin e aí eu cheguei no livro da Barbara Taylor, Eva e a Nova Jerusalém, Socialismo e Feminismo no século XIX, onde eu encontrei informações mais detalhadas sobre a história da Emma Martin. Eu pude entender um pouco melhor o perfil do ateísmo dessa ativista do século XIX. Inclusive, no livro da Barbara Taylor tem um capítulo específico falando sobre a história da Emma Martin. Basicamente, a Emma Martin ela pode ser aqui apresentada através de 3 elementos que compuseram a história de vida dela. O socialismo de vertente owenista, e não marxista, o feminismo e o ateísmo. E isso aparece muito bem aqui colocada no livro da Barbara Taylor. É um livro que vai tratar basicamente do socialismo de vertente owenista que existiu na Inglaterra na primeira metade do século XIX, particularmente ali entre as décadas de 1820 e 1840, quando esse socialismo ele acabou tendo uma maior projeção, inclusive se constituindo enquanto um movimento social organizado. E aí tem como uma figura principal o industrial inglês Robert Owen, que foi o idealizador de muitas das ideias que deram uma conformação a esse chamado socialismo owenista. E tem alguns trechos aqui do livro que eu gostaria de muito brevemente ler para vocês, até para fazer um comentário e situar um pouco essa questão da própria Emma Martin. Então a nossa autora aqui, a Barbara Taylor, primeiramente, o que eu queria destacar? A questão do socialismo. O que nós estamos querendo dizer aqui com o socialismo? Então, de acordo com a nossa autora, o socialismo surgiu nas primeiras décadas do século XIX como um ideal humanista de emancipação universal. Olha só, um ideal humanista de emancipação universal. A ideia de construção de uma sociedade livre de qualquer tipo de desigualdade, incluindo a desigualdade sexual ou a desigualdade de gênero. Então nós temos aqui uma primeira questão
que o socialismo, ali nas primeiras décadas do século XIX, passou uma moto, acho que vocês puderam ouvir, o socialismo na Inglaterra das primeiras décadas do século XIX, ele se traduz em um ideal de emancipação universal, né? A ideia de construir uma sociedade livre de qualquer tipo de desigualdade. Tem raízes, né? Ou melhor dizendo assim, tem inspirações em tradições políticas anteriores ao século XIX, mas que no contexto ali, né, nós estamos falando de uma Inglaterra sob o impacto da Revolução Industrial, com diversas transformações no âmbito econômico, social, enfim, uma mudança, né, na sociedade que faz com que diversos setores passem a se organizar para pensar em modelos alternativos, né, de sociedade daquilo que a Revolução Industrial estava colocando, né, e os seus defensores, né, os seus perpetradores. Então o socialismo surge como essa possibilidade de pensar um outro modelo de sociedade. E aqui vai surgir então o socialismo de caráter owenista. Tá? O segundo trecho, né, são 3 trechos que eu gostaria de mencionar para vocês, diz o seguinte: Robert Owen e seus seguidores, particularmente suas seguidoras feministas, entendiam o socialismo como uma luta pela conquista da perfeita igualdade e da perfeita liberdade, em todos os níveis de existência. Isso significa o quê? Que a luta ela se estendia para além de reformas econômicas e políticas nas sociedades, necessárias para criar uma sociedade sem classes, e também pautava transformações culturais necessárias para construir uma democracia nas relações entre homens e mulheres. Então nós temos aqui o socialismo owenista colocando como princípio a ideia de que é necessário um conjunto de transformações para construir então esse modelo de uma sociedade igualitária em todos os níveis, que passavam por mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças políticas e mudanças também nas relações de gênero, né? O que vai dar origem então àquilo que a autora vai chamar aqui, a Barbara Taylor, de feminismo owenista, tá? Uma vertente específica de feminismo ali do século XIX. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é quando a Barbara Taylor vai falar que para o Robert Owen, né, no início da sua carreira, ele avaliava que existiam 3 principais fontes que geravam a desunião entre as pessoas, né, gerando aquela realidade lá na qual eles se confrontavam. Essas 3 fontes eram a religião, o casamento e a propriedade privada. A religião, porque ela perpetuaria a ignorância e as superstições em torno de características inatas do ser humano como um ser imperfeito, né? Aquela ideia do pecado original que todo indivíduo carregaria, o que tornaria ele um ser imperfeito. O casamento, né, na maneira como se estabelecia a época, era uma fonte de desunião, porque convertia a mulher em uma propriedade do homem, né? E estabelecia a família, né, a instituição da família de acordo com os interesses masculinos. E a propriedade privada era a terceira fonte de desunião, porque fomentava a produção da riqueza individual, né, e era uma das bases do poder social que transformava todas as relações humanas na busca de ganhos individuais. Então, as frentes de batalha aqui do socialismo owenista tinha esses 3 alvos, né? A religião, a questão do casamento e a questão da propriedade privada.
Então, muitas mulheres acabaram se aproximando, né, compartilhando, né, dessas ideias do Robert Owen e se engajando no movimento owenista, que ali na década de 1830 teve uma influência significativa entre os operários e as operárias inglesas. Tá? No final da década de 1830, por volta de 1839, nós vamos encontrar quem? Emma Martin, né, como a Barbara Taylor coloca ali, ela acaba entrando em contato com as ideias owenistas. Né? A Barbara Taylor, ela nasceu em 1812, né? Ela tinha uma origem religiosa em igrejas batistas. Inclusive, ela, em 1839, ela assiste a uma leitura pública de um orador owenista que ele vai tecer críticas à religião. E ela se sente ofendida em relação a isso, né? E o chama para fazer um debate. Só que o que acontece? Conforme ela vai ouvindo os argumentos do orador owenista e ela começa a reler a Bíblia, ela vai, ao invés de reforçar a sua defesa da fé, abandonar a fé. E aí ela vai, em 1840, ela já está se engajando ali no ativismo owenista e se torna uma importante liderança daquele movimento. Né? Eu até tenho aqui uma caneca, né, que eu fiz, né, sobre a Emma Martin, na qual eu encontrei essa referência na internet, né, caracterizando a Emma Martin como uma feminista, ateia, socialista, livre pensadora, escritora e parteira, né, que no final da vida ela desempenhou esse ofício. E ali na década de 1840, a Emma Martin ela escreveu uma série de panfletos, né, de textos que ela lia em encontros públicos e que depois acabavam sendo publicados. Né? Um desses que eu consegui ter acesso na internet é este aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ler, chama-se A Bíblia Não É Uma Revelação, e ele é um texto que ela escreveu por volta de 1845, na qual ela faz uma crítica muito contundente à Bíblia, né? Principalmente a ideia das diversas interpretações que eram feitas sobre a Bíblia. Então ela vai fazer um questionamento sobre isso, mostrando as incoerências, as inconsistências do texto bíblico, questionando a ideia de ser um texto escrito inspirado por Deus e, consequentemente, questionando a ideia da Bíblia como um guia para a vida humana, né? De acordo com a leitura dela. Em um determinado momento aqui desse texto que ela escreve, ela diz o seguinte: se os defensores da religião pretendem que a Bíblia é de origem divina, enquanto a razão, então veja, ela oferece aqui a alternativa, né, um modo racional, nos convence de que a justiça divina não poderia ter escolhido um meio de comunicação com um homem tão defeituoso, no caso a Bíblia, como devem ser os livros. Né? Portanto, estou inclinado a pensar que podem ter sido cometidos tristes erros a partir disso. Respeitando também o que é extraído do livro, aqueles que cometeriam a grosseira impostura de nos apresentar como divino um livro, não apenas humano, mas defeituoso como produção humana, podem muito bem esperar que pervertam e convertam o texto exatamente como as circunstâncias atuais podem exigir. Ela está querendo dizer basicamente o seguinte, que o texto bíblico, ao longo do tempo, ele foi sendo alvo de diversas disputas de interpretação e que a partir dessas disputas de interpretação, cada indivíduo, cada liderança religiosa, cada grupo religioso foi lendo a Bíblia e fazendo, né, a sua leitura particular. E isso resultando em muitos conflitos, inclusive muitas guerras religiosas. E sendo muito frequentemente, né, com isso aí, poderia se verificar, sendo utilizado como uma forma de perpetuar relações de poder e privilégios. E aí ela
ainda diz o seguinte: se a Bíblia não for verdadeira, o seu valor como líder de opinião e guia moral é nulo, e não devemos lamentar a sua perda. Então ela está dizendo aqui que não é para ficar triste em relação a isso. O livro de Deus usa palavras às quais muitos significados podem ser atribuídos de acordo com o capricho do leitor ou escritor. A variação no significado da mesma palavra deve criar incerteza nas doutrinas que dependem de tais passagens. Então, ou seja, não se pode levar ao pé da letra o texto bíblico na condição de pensá-lo como algo que foi escrito, inspirado por Deus, porque ele foi escrito em linguagens, em idiomas que depois foram sofrendo traduções ao longo do tempo, e nessas traduções mudanças podem ter sido feitas e interpretações são constantemente elaboradas para atender determinados fins. E aí, obviamente, ela fez muitas leituras públicas e muitos debates públicos com líderes religiosos que se opunham a ela, e aí ela fazia esse enfrentamento, né? E uma maneira de fazer esse enfrentamento, as lideranças religiosas inglesas da época, ali de meados do século XIX, então eram procurando mostrar que a Bíblia seria uma criação humana e não uma criação divina, em linhas gerais. Tá? A Emma Martin, ela acabou, infelizmente, faleceu precocemente em 1851, de tuberculose, e isso interrompeu a sua trajetória enquanto uma ativista, também como alguém que estava lá produzindo conhecimento. Só para finalizar aqui, o caso da Emma Martin é um caso muito particular ali dentro do movimento owenista, porque nem todos os owenistas que defendiam posições socialistas eram ateístas. Também nem todos os owenistas davam tanta ênfase assim à questão da emancipação da mulher. Mas dentro do owenismo existiu ali vertentes que foram para essa direção. E a Emma Martin é um caso muito representativo disso. Então ela fica aqui como uma ateia do século XIX, que construiu, que deu significado ao seu ateísmo a partir dessa conexão entre o socialismo de vertente owenista com demandas relacionadas à emancipação das mulheres e à crítica às instituições religiosas e ao próprio texto bíblico. Então o ateísmo dela foi forjado a partir dessas referências, o que mostra como o ateísmo é algo rico, e a sua história oferece vários exemplos para entender a multiplicidade de significados que nós podemos elaborar em relação a esse tema. Bom, era isso, pessoal. Um abraço e volto em breve aí com novos vídeos. Até mais.